Olá, olá! Bem-vinda, minha querida amiga, Mulher que Vence. Estamos começando mais um programa especial. Eu espero que você esteja bem, na paz do Senhor. Programa de hoje especial, Dia dos Namorados. Ai, meu Deus, misericórdia, vou sair correndo. Não saia, tem coisa boa. Tem convidada especial para falar um pouquinho sobre a vida sentimental, minha amiga Letícia Soares. Está aqui conosco no programa. Ela que é a minha irmã gêmea, perdida por aí, não é, Lê? A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Mas que bom, Letícia, que você está aqui hoje conosco. Deus preparou esse tempo aqui para nós. E eu espero que Deus te use. No programa de hoje a gente vai fazer algumas perguntas que o pessoal, que vocês atendem, que a gente responde. E ela que, a Letícia, é a esposa do pastor Guilherme, que agora aqui nas terças-feiras, melhor dizendo, a terça-feira do amor, é o casal que está vencendo aí, ajudando o povo. É isso? Obrigada, Letícia. Pastor. Deus abençoe. Obrigada por ter vindo. Agradeço a senhora primeiramente pelo convite. Muito bom dia para você que está nos acompanhando. E eu creio que Deus tem grandes coisas para falar e revelar aqui para nós no programa de hoje. E que Deus nos ajude, né? Porque quando a gente fala de vida sentimental, a gente vai, mas sempre na palavra de Deus, na santidade. Bom, primeira pergunta que eu trago aqui é o seguinte: como que você vê o papel da fé cristã na vida sentimental e conjugal? Será que é importante isso? Com certeza, pastora. A fé, ela nos proporciona viver, né, um relacionamento e um compromisso conjugal mediante a palavra de Deus e segundo o propósito de Deus, a vontade de Deus. Eu até comentava com a senhora que nos casos que nós atendemos de pessoas que estão à procura de alguém, solteiras, elas chegam com os questionamentos, né, com as dúvidas. E a primeira questão que nós colocamos para ela é como está a sua vida com Deus. Porque se nós não estivermos cheios da presença de Deus, se esta pessoa que está à procura de alguém primeiro não for cheia, ela não vai conseguir transbordar na vida do cônjuge, né? E muitas esperam, pastora, muitas pessoas que estão solteiras esperam encontrar no outro a felicidade. Exato. Ou quando eu encontrar a pessoa eu serei feliz, eu serei realizada. Ou quando eu encontrar a pessoa eu serei completa. Não, primeiro essa pessoa precisa estar cheia de Deus, precisa estar completa, realizada nas outras áreas da vida, para que então quando encontre o parceiro ou a parceira, os dois possam juntos transbordar. Interessante isso que você está falando. Você me fez lembrar de uma coisa que é muito comum isso. A pessoa, realmente, é isso que você está falando. A pessoa acha que o motivo da infelicidade dela é dela não ter alguém, né? É claro que a gente quer ter alguém, que a gente quer ser feliz na vida sentimental. Mas é aí que está um grande problema. E aí que talvez a gente atenda muitas pessoas que passam por aquelas decepções. Poxa, parece que eu só arrumo enrosco, né? Parece que eu só me relaciono com gente errada. Mas é porque talvez a pessoa não estando bem com Deus, suprindo a sua necessidade primeiramente emocional, né? Ela transfere aquilo no outro e, na verdade, ninguém tem estrutura para receber esse peso, né? É o que eu costumo dizer, às vezes a pessoa faz do outro o Deus dela. Exato. Não é isso? E aí, quem que aguenta ter o papel de Deus? Ninguém. A carga de sentimentos que ela tem por não estar bem resolvida com Deus e automaticamente com ela mesma, ela lança sobre o outro. E aí ela vai descobrir que o outro não tem a capacidade de supri-la. Exatamente. E aí a gente entra naquela questão de que começa a ter a dependência emocional, né? E essa pessoa, ela lança no outro, ela espera do outro, ela não olha para ela espera do outro. Ai, gente, que triste. Eu preciso que o outro faça para mim, que o outro me supra, né? E isso vai acarretando em sentimentos que vão deixando-a cada vez mais para baixo, cada vez mais longe do real propósito que Deus tem para ela. E a gente vai falar sobre essa questão da dependência emocional até nos relacionamentos de pessoas que já são casadas há muito tempo, pessoas que têm isso, e a gente vai falar sobre isso. Antes, eu estava falando aqui com você, antes da gente começar, que eu lembrei do caso de uma colega que eu tive bem no início da minha caminhada com Cristo, no início da minha conversão. Eu me lembro de uma jovem, nós éramos todas jovens, vocês são jovens, eu já passei. Mas enfim, voltando. E ela, eu me lembro de eu conversando com ela, e eu e o pastor Carlos já estávamos juntos. E eu me lembro que a gente conversando no carro, tava eu, ela e a mãe dela ainda, inclusive. E aí eu falei, não, mas eu orei, eu sei que o Carlos é a pessoa, porque Deus dirigiu e tudo mais. Eu tinha uma confirmação, eu tinha uma palavra, enfim, tudo mais. Ele também, oração. Eu falei, mas e você? E ela estava em relacionamento com um colega nosso, inclusive.
E aí ela falou assim, eu nem orei, porque eu acho que Deus não tem nada a ver com isso, né? Poxa, e você vê, uma pessoa que era da fé ali, nós estávamos todos jovens. Eu gosto de expor isso, porque são coisas que eu vivi. E eu vejo, Lê, não sei se você vê isso, mas eu vejo os jovens cada vez mais perdidos no universo, assim. Nem é a questão da pauta aqui que a gente estava, mas eu vejo eles, assim, tão perdidos, achando que Deus não tem nada a ver com a escolha deles, né? E é aquela coisa assim, eu escolho, depois eu corro atrás e Deus abençoa. Tem isso? Tem isso, pastora, com certeza. E é aí que vem as frustrações, né? Aí depois não dá certo e vai se culpando, ou culpa o outro. Pronto. E de forma nenhuma Deus se importa. Porque a partir do namoro, do noivado, vem o casamento e a construção de uma família. Isaac e Rebeca estão aí para provar isso, não é verdade? É maravilhoso. O cuidado que Deus teve com eles, né? Cuidado. E nos mínimos detalhes. Nos mínimos Deus se detalhes. importou com os mínimos detalhes. Nossa, Lê, é verdade. Você falou uma coisa que eu acho que é a mesma coisa, a questão da parte física, né? Deus se importou se um ia agradar o outro. Exato. Se um ia gostar do outro. E olha que interessante, quando o servo de Abraão chega a Rebeca, né, e oferece para ela casar-se com Isaac, se a gente parar para analisar, a gente vai ver que ela não sabia a aparência física dele. Nossa, já pensou? E se eu chegou lá e ele for feio? Eu estou saindo da minha terra, da casa dos meus pais, para ir para uma terra que eu não conheço e me casar com um homem que eu nunca vi. Mas ela creu no propósito de Deus para a vida Muito dela. forte isso. Ela creu na bênção que Deus tinha para ela. Exato. Que Deus não ia desamparar ela nem na questão da feiura, da beleza. Não é? Então, eles viveram ali um relacionamento que transbordou, né? Transbordou a alegria, transbordou o amor. E essa é a questão de muitas pessoas, pastora, no dia de hoje. Os solteiros, eles não querem entregar essa parte a Deus. E eles acham que... Eles têm talvez medo da resposta, né? Exato. Medo do que Deus vai dirigir. Exato. E aí eles querem viver a vida da forma que eles acham correta e querem que a bênção de Deus esteja nisso. Exato. Não tem como Deus abençoar se não houver obediência. E como eu estava dizendo anteriormente, Deus se importa com isso. E Ele quer participar dessa área. Ele quer que nós venhamos dar a liberdade para Ele poder agir e para Ele poder proporcionar um casamento feliz, né? Ele nos mostra... É claro, a escolha é nossa. Claro. Mas Ele nos direciona a escolha certa. Exatamente. Quando nós buscamos, Ele nos direciona. Bom, e quando a gente fala desse assunto, já que a gente já entrou nessa questão, vamos falar o que você tem visto que são os maiores desafios, né? Que os cristãos enfrentam nos relacionamentos. Tem uma maioria de problemas aí que eles enfrentam? Tem, pastora. Trazendo para os casados, né, como a senhora mesmo disse, nós assumimos a terça-feira da vida sentimental. E quem olha acha que não acontece nada, né? Que não tem problema. Ou que... Não, e tem. E aos casados, nós atendemos muitos casos, né, de esposas que chegam até nós e falam, olha, meu esposo não tem olhos para mim. Meu esposo não quer ficar perto de mim. E aí, na direção do Espírito Santo, a gente precisa conduzir aquela mulher a não desistir do casamento dela, né? É muito triste. Teve até um caso de uma senhora já, né? Por volta ali de, digo senhora, mas 50 e poucos anos de Pra idade. ti é uma senhora, é verdade. Tá certíssima. Ela chegou até mim, né? Teve um problema ali na vida dela realmente, em que ela sofreu com o esposo, né? O esposo saiu de casa, houve mágoa dos filhos em relação ao marido e ele chegou até em estar em situação de rua, né, pastora? Coisa séria. Coisa muito séria. Mas aí ela ali buscando, né, pelo esposo, ele retornou para casa, começou a acompanhá-la nos cultos, houve um acompanhamento, né, do pastor. Ele retornou para casa, mas ela me trouxe essa questão. Ela falou, olha, o meu marido voltou, né? Está havendo ainda a restauração do meu casamento, mas ele não se aproxima de mim. Ele não tem olhos para mim, né? E naquele momento eu falei para ela, irmã, continue fazendo a sua parte. Continue plantando, porque aquilo que você está plantando no coração dele, dentro da sua casa, na sua família, não vai ser em vão. É verdade. Vai haver frutos disso. Né? Então, em relação aos casados, é o maior problema que nós estamos encontrando mesmo. É como se, durante o decorrer do casamento, houvesse uma desconexão do casal. E houve, né? A gente sabe que os dois são uma só carne. Eu costumo sempre brincar que o casal, ele é como duas folhas de Bíblia. A Bíblia tem a folha bem fininha, né?
Quando você cola as duas, aí pronto, as duas estão coladas. Aí se você tentar separar, vai dar problema, vai rasgar, nunca mais vai ser a mesma página, né? Eu costumo dizer que o casal que se separa por qualquer motivo, adultério, incompatibilidade, né? Acho que qualquer coisa que acontece entre eles, que há essa ruptura, fica a marca, né? Fica um rasgado. Sim. E ainda que se colhe de novo, aí vai ficar uma fissura ali, outra aqui. Mas nós temos um Deus que sabe fazer novas páginas, né? Eu acho que ele... Acho não, tenho certeza que ele é o único capaz disso. Aparentemente, aos olhos humanos, não tem jeito. Bom, você nesse tempo, você chegou a ver, compartilhar uma experiência, você viveu um testemunho de como a fé no Senhor conseguiu ajudar a superar dificuldades no relacionamento? Sim, pastora. Tem um caso de uma irmã, né, que chegou até mim para contar o que ela estava passando. E ela era casada há 10 anos, né, com o esposo. E ela falou, olha, durante esses 10 anos, eu estava tentando engravidar, gerar, mas não conseguia. E aí aconteceu isso que a senhora falou, houve o desgaste do casamento, né? A ruptura, algo que feriu. Então, o marido teve um relacionamento extraconjugal com uma moça do serviço, mais nova que ele, e essa moça acabou engravidando. Meu Deus. E é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que imaginamos. Então, essa moça engravidou, o marido saiu de casa, né? Foi, assumiu a criança, ficou um tempo com a moça, continuaram casados no papel, não houve divórcio. E ela começou a buscar. Essa irmã, ela começou a lutar, começou a vir nas terças-feiras, né? Nós tivemos um acompanhamento bem de perto, assim, da situação. E ali orando, colocando também diante de Deus isso. Depois de um tempo, ela chegou para nos contar, acompanhamos o processo, ela chegou para nos contar de que o marido havia, né, deixado de morar com a moça, não abandonou a criança de forma nenhuma, né? Ela descobriu da existência da criança depois. Uau. E ele a procurou, pediu perdão. E olha isso, ela buscando, intercedendo, e aos olhos parecia que nada estava acontecendo. Mas o Espírito Santo de Deus estava alcançando e quebrantando o coração daquele homem. Claro. Então ele a procurou, pediu perdão, né? Expôs a ela, disse, olha, eu realmente errei. E é muito lindo o caso, ela aceitou a criança, né? A tem como filha, até Meu porque Deus, que incrível. a criança não tem culpa de nada. Não né? mesmo. A benção, a criança é uma benção. Ela, na verdade, tem que receber um acolhimento para que ela não viva uma Exato. história parecida no futuro. Exato, exatamente. E aí o marido retornou para casa e graças a Deus houve restauração neste casamento. Mas o que é mais lindo nisso tudo é que ela decidiu perdoar. Isso é incrível, exatamente. Você vê que foi uma decisão dos dois lados, né? Quando a gente fala de relacionamento, nunca é o lado A e o lado B, é o lado C, são os dois lados, né? Então, ele se arrepende, ele volta e ela também agora toma uma decisão, que é de perdoar. Exato. E Incrível. como nós estávamos falando, a restauração. Claro que tem. Nosso Deus, ele faz além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Mas muitas vezes, o que acontece, pastora? Ocorre casos em que a pessoa fere o cônjuge e ela fica remoendo aquilo, aquela mágoa, né? E culpando o outro e jogando sobre o outro. Então, é uma decisão. Perdoar e continuar é uma decisão. E olha que história linda que essa irmã tem para contar hoje. Se ela não tivesse decidido lutar pelo marido. Maravilhoso. Né? A gente tem que passar esse testemunho em todos os cantos da terra aí. Glória a Deus por isso. Bom, e quando a gente fala sobre um relacionamento, hoje você está contando para mim a história de uma restauração, mas também contou um caso, né? Quando a gente fala de relacionamento, uma pergunta que eu faço para você. Você acha que em todo relacionamento existe um propósito divino? Então, assim, você acha que tem... Vou falar assim de uma maneira leiga para que muitas pessoas e o telespectador possam entender. Você acha, assim, que tem a mão de Deus quando junta um homem e uma mulher? Existe
Deus está vendo aquilo como? Como que você enxerga essa junção do casal? Entra naquela questão que nós falamos no começo, né? Depende da pessoa que você vai escolher para estar do seu lado. Exatamente. A Bíblia diz, né, que andarão dois juntos se não estiverem de É acordo. verdade. Não tem como, vou pegar eu e meu esposo como exemplo, eu ter um propósito no coração, um sonho, um desejo, uma meta de vida e o meu marido ter outro. E isso é pra tudo na vida, Pra né? tudo. Se um quer economizar e o outro quer gastar, Exato. não vai dar certo. Não tem Se como. um quer viajar e o outro quer comprar a casa própria, como é que vai dar certo isso? Não tem Vai haver desavença, Exato. né? Vai haver... É só na fé, em tudo. Não em tudo, exato. Então, assim, eu acredito que Deus está naquilo que a pessoa o convida para estar, né? E isso é desde o comecinho, como nós falamos. Se eu estou interessada em uma pessoa, se eu olho, gosto de uma pessoa, né, e já vou lá e já... Ai, que lindo, vamos conversar? E aí eu já me exponho totalmente para aquela pessoa, já emocionalmente, os meus sentimentos eu lanço sobre ela. Não tem como. Agora, se eu olhei Legal, pra dica alguém... de ouro aí que você tá dando aqui hoje. Vamos parar tudo aqui pra prestar. Então quer dizer que a pessoa, quando se identificou com a parte física e tal, aí já ela não pode chegar se abrindo assim, então. Não pode. Dá as dicas, a gente tá vendo as Eu dicas. acho que Deus olha e fala assim, mas nem falou comigo antes, filha, ô filho. Ué, nem eu tava sabendo disso. Pelo amor de Deus, não é? Que Deus fala, nem eu tava sabendo Nem disso eu aí. tava sabendo. E aí depois não adianta querer que dê certo, É. porque olhei, olha, as características daquela pessoa me interessou, alguém que eu procuro, mas é aquilo, né? O homem vê o que está diante dos olhos. Deus conhece o coração. Verdade. Então, quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu levo esta pessoa até Ele, né, e estou disposta a ouvir a resposta que Ele tem a me dar, né? Essa é uma questão muito preocupante e importante. Eu Exato. tô disposta a ouvir o que Deus tem pra mim, Exatamente. né? Ou já vou querer. Não, depois Deus me abençoa, né? Sim, então. E é levar isso diante de Deus, assim como todas as outras áreas da nossa vida. Por que nessa área não? Certo. É como eu disse, Deus se importa com isso. Deus quer participar disso para que lá na frente você não venha sofrer. E você acha, assim, que... Então, pelo que você tá me falando, você acha que na união de um homem e de uma mulher existe um propósito, então, nessa união? Ainda, por exemplo, nós recentemente tivemos uma pergunta, até que a gente trouxe em outro programa, é o programa da família, Primeiro Alvo, que acontece aqui na RIT todos os sábados, às 8 horas da manhã, ao vivo. Nós trouxemos um caso de uma senhora que se casou num centro espírita, ela e o marido dela, aquela coisa toda. A união foi feita com um pai de santo, etc. Enfim, na idolatria, né? Poderia ser em qualquer outra religião, vamos dizer assim. E ela, então, falou, poxa, eu e ele nos convertemos. É necessário que a gente receba uma bênção do pastor, né, para a nossa união e tudo mais? E aí, quem respondeu, inclusive, essa pergunta, até para quem está assistindo a gente, foi o próprio missionário R.R. Soares, quando ele respondeu que quando uma pessoa assume Cristo como Salvador, qualquer tipo de maldição ela é quebrada. Sim. E querendo ou não, o ato do casamento já tem uma bênção, Claro. né? Então, ele falou assim, olha, necessariamente você não precisa se casar, não, você não precisa se casar ou novamente com a mesma pessoa, ambos estão libertos. Então, primeiro que vocês já tinham essa bênção, que é do matrimônio. Agora vocês vão transbordar, o que nada impede também de vocês pedirem uma bênção ao pastor e tudo mais, né? Mas por que eu quis trazer essa questão aqui? Muitas pessoas têm essa coisa dessa crendice, assim, no casamento, né? Poxa, eu casei com a pessoa errada, misericórdia, né? E agora, como é que vai ser? Ou então, quando a pessoa se converte, começa a olhar para o marido e fala, que é isso que eu casei? Né? Pô, que loucura! Né? Então, quando a gente fala do propósito, aí a pergunta é, existe então o propósito mesmo quando foi errado no início, ou com a pessoa errada, né? Enfim, os filhos são esse propósito, o propósito pode ser outras coisas, né? O que você acha? Existe, pastor, existe um propósito, né? Eis que tudo se fez novo. E é como diz o versículo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é esquecer o casamento, não. É esquecer da vida errada que tinha. É verdade. E há um propósito, mas para que nós possamos encontrar este propósito, nós precisamos ter essa vida com Deus, né? E o primeiro propósito do casamento, acima de qualquer outra coisa,
é servir o outro. Eu estou aqui, meu querido marido, para poder te servir. Meu marido, minha querida esposa, eu estou aqui também para te servir. Não é servir, ser escravo, ser escrava. Não, é servir com amor, servir com cuidado, né? Porque o plano original de Deus, se é um plano original do Senhor, é porque funciona. Funciona, dá certo. Então, existe um papel que a mulher desenvolve e cumpre dentro do casamento e o homem um papel que ele cumpre. É muito forte. E isso não diminui a importância dos dois, pelo contrário, né? Faz com que os dois avancem para aquilo que Deus tem. Então, quando a mulher entende que Deus deu uma missão para ela dentro do casamento, de que é honrar o esposo, de que é estar do lado dele, de que é estar junto numa mesma missão, e o marido entende que ele está ali para ser o cabeça do lar, para ser o provedor da esposa, não só financeiramente, mas também emocionalmente, sentimentalmente, a coisa desenrola, flui, né? funciona. É aquela coisa, né? Se o homem aprendesse a amar a esposa como Cristo ama a igreja, seria fácil ela ser submissa a ele, né? É uma coisa muito clara e bíblica, né? O problema é que a gente pega a Bíblia e a gente distorce, como também nos ensina as Escrituras, que a gente pega pela nossa própria vontade, pega o versículo, entende o que a gente quer e aquilo pronto, acabou. Mas é uma grande mentira. O que a Letícia falou aqui é algo muito forte, porque existe um grande mover de todos os lados para a desconstrução desse papel feminino, que eu mesma fui criada nesse esquema, né? Eu diria que é um esquema mesmo, destruidor, onde, pelo menos a minha geração, foi criada para ser workaholic, trabalhar pra caramba, às custas de casamento, filhos. Isso é sinal de ser bem-sucedida, né? Eu fui criada nessa geração que se trabalha muito, que não tem saúde emocional, que não tem nada, que não tem tempo para fazer nada e perde, né? É a geração dos divorciados, é a geração dos sofridos, dos medicados, né? E, infelizmente, é o retrato que a gente tem visto, né? E é uma pena, porque se a gente soubesse a verdade, nada disso teria acontecido. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos deixar o convite da terça-feira aí para você participar. Eu quero ir lá, eu quero aprender a servir. É isso que vocês ensinam? Aprender a servir? Vamos ver. Coloca aí. Que guarda os seus tesouros em vasos de barro como eu. Amor incondicional, o que o meu Deus viu em mim para me amar tanto assim, com um amor incondicional. Tá, então, a Terça do Amor com o nosso amigo pastor Guilherme e dona Letícia Soares. E você tá em todos os horários com ele, Lê? Não, só à noite? Durante o dia eu fico nos trabalhos administrativos da Certo, igreja, mas às 19h30 eu estou junto a ele. Ah, é igual eu fazia aqui com o pastor Carlos. Eu cheguei a fazer algumas terças-feiras com o pastor Carlos, eu também vinha à noite, porque eu ficava ali, trabalhava também e ajudava ele depois. E era uma bênção, era muito gostoso trabalhar com os casais e que Deus abençoe. A gente falou sobre... Antes da gente voltar, o pessoal colocou aí, não tem nada a ver com o assunto, mas coloca aí eu e a dona Letícia aí. Vocês fizeram esse de propósito, né? Fala a verdade. Vocês nunca fizeram isso aqui no programa. Coloca eu e ela aí na mesma tela. Vi que vocês fizeram isso, que a gente tava batendo papo aqui. Aí vocês colocaram eu e ela. Vai, coloca aí pra gente a tela. Aí, ó. Eu tô achando que tem um quê aí, né? Eu falei que eu acho que eu sou a irmã perdida da senhora. Eu falei, comecei o programa de hoje, falei assim, a minha irmã gêmea aí, mulher. E, gente, é igualzinho, abrindo culto é parecido, precisa ver que belezinha. E agora ela tá fazendo SOS quando eu tô viajando. E glória a Deus, que Deus te use em nome de Jesus, Amém. né? Bom, vamos falar aqui, a gente falou no início do programa de hoje sobre dependência emocional. Tem a ver mais com o perfil. Vou mudar a pergunta aqui. Tem a ver mais com o perfil da pessoa que está sendo... Porque, assim, quando a gente fala de dependência emocional, a gente fala
daquele que suga aquela pessoa e ela não tem estrutura, né? Eu dependo de você, eu te amo, você é tudo pra mim, meu Deus, eu não sei viver sem você, aquela coisa toda. Ou tem mais com o perfil da outra pessoa que deixa ela ser assim? Tem uma... É coisa doida. Eu acho que ambas as partes. É, né? Eu acho que ambos têm uma culpa no uma cartório. porcentagem de responsabilidade, né? A pessoa que procura encontrar no outro o amor da vida dela e satisfazê-la em todas as áreas da vida e sem você eu não vivo, né? E do outro também que muitas vezes acontece, eu já vi casos assim, que alimentam esperança, alimentam expectativas, né? E como a pessoa que é dependente emocional ela não sabe nem quem ela é, ela não tem... ela fica presa. É o negocinho que precisa para poder prendê-la. Deixar ela doente. Né? Exato, deixar ela mulheres, doente. tem homens e mulheres que são doentes por alguém e aí acaba fazendo loucuras, como até procurando forças ocultas. E aí fala, você não vai ser feliz comigo, não vai ser com ninguém. Ambos precisam de ajuda, né? E assim, aquela pessoa que... Engraçado, né? Eu conheço, Lê, muitas pessoas, e você também como mulher já deve ter percebido, homens e também mulheres que têm característica de deixar alguém dependente emocionalmente. Sim, já conheci. É o cara que liga 20 vezes, sabendo que você não vai atender. Aí quando você atende, ele fala, também não quero mais. Sabe aquela coisa assim? Uhum. Faz com a pessoa um jogo. Exato. Né? E aquela pessoa, meu Deus, mas por que eu fiz isso? E aí ela se culpa. É uma trama diabólica. E eu digo pra você que tem passado por isso, sai fora. Como diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 5. Paulo dá a Timóteo uma série de características humanas ali. Ó, Timóteo, o negócio é o seguinte, você vai ver esse cara, o amor tá se esfriando, Jesus tá voltando, e você vai ver pessoas com esse perfil. Ele termina falando assim, ó, dessas pessoas, foge. Sim. Né? E são pessoas manipuladoras, pessoas orgulhosas. Que gostam de ter o controle. De ter o controle. Né? Ele não assume a pessoa, mas também não quer vê-la feliz com o outro. Feliz. E aí essa pessoa, ela entra nesse ciclo infinito de dependência emocional. Aí começam a vir os questionamentos. Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sou bom o suficiente? O que falta em mim para que essa pessoa assuma um compromisso comigo? Para que a gente possa assumir um casamento, para que a gente possa construir a nossa família. Aí vem esses questionamentos que desencadeiam num complexo de inferioridade. Claro. Ela começa a se comparar com outras pessoas. E quando vai ver, já está em depressão. Aí é um abismo, vai chamando o outro. E quando não se frustra, né, com essa pessoa que a fez ficar dependente emocional, né, nesse ciclo infinito, ela fala, não quero mais saber. Aí ela liga o botão, não quero mais saber, não sou pra isso. Não quero casar, não quero construir família, é tudo que o diabo quer. E é isso que a gente tem visto atualmente. Muitos, principalmente com os jovens aí, é o que a gente vê acontecendo. Bom, dependente emocional ou a pessoa que faz alguém ser dependente, ambos precisam de ajuda. E tem gente que faz outra pessoa ser dependente de uma maneira tão natural, que já está intrínseco, já está dentro dessa pessoa. Ambos precisam de ajuda espiritual, psicológica, enfim, pessoas que realmente precisam despertar para isso. Se você faz alguém se sentir mal, às vezes você é a pessoa que está deixando alguém dependente ali emocionalmente. E aí, né, acho que a gente tem que realmente vigiar para esse assunto. É um assunto extenso, dá até um outro programa a gente falar sobre isso. Vai ser eu, a Letícia e a psicóloga aqui conversando, falando de quem é o sofrido e o que faz sofrer, né? Bom, mas a gente fala sobre isso em outro programa. A gente falou aqui, Lê, até ia falar uma coisa, mas eu esqueci, mas Deus não permitiu. Esqueci mesmo, era uma coisa que tinha a ver com o assunto, mas, bom, vamos falar aqui uma coisa interessante. Você teve um caso muito bonito que vocês atenderam, que foi uma pessoa que perdoou, né? Então, existe, você falou, existe restauração, mas é aí que eu quero chegar. A gente consegue perdoar uma pessoa que realmente nos deixou marcas profundas, como essa de um filho fora do casamento? Porque não é só uma marca para sempre. Filho é para sempre, até você morrer. Sim. Você vai ter essa história.
No caso dessa irmã, ela ainda, poxa, vai ser meu filho também. E ela, de uma maneira muito linda. Isso é possível por vontade humana, vamos dizer assim? Não. Não tem como. Por vontade humana é impossível, É, né? Mas é aquilo, nós precisamos olhar que nós também não merecíamos perdão. é verdade. E Jesus tomou tudo sobre ele e nos deu esse perdão. Eu sei que falando é muito mais fácil do que na prática, né? Mas o perdão, ele existe, ele é possível por meio do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador e que nos convence, que nos ensina todas as coisas. É como nós estávamos dizendo, precisa haver uma decisão. Mas é decisão mesmo. Não é perdoar e depois jogar na cara da outra pessoa. Que é bem comum, né? O que é bem comum é se curar dessas feridas. E isso só é possível em Deus. Eu queria ter outras coisas aqui para falar, mas não tem atalho. É em Deus. É em Deus. É buscando nele. É pedindo, Senhor, é sendo sincero com Deus. Senhor, isso ainda me machuca muito. E eu não quero olhar o meu marido ou a minha esposa com outros olhos, né? A gente está aqui falando de relacionamento, mas às vezes até de mãe com filho, Claro. né? De filhos que são feridos com os pais. É verdade. E esse perdão, ele é possível, a regeneração, ela é possível. Mas tudo isso mediante o ensino e a disposição que nós precisamos ter de sermos ensinados pelo Espírito Santo. Aquela frase, aquela fatídica frase, eu perdoo, mas não esqueço, ela é verdade? Ela não deveria ser verdade. Não deveria ser, mas é o que tem acontecido muito, né? As pessoas, elas falam, eu perdoei. Mas aí, na primeira desavença que tem, ela traz tudo à tona. Ou ela vai guardando, e se torna uma bomba relógio. Quando vai ver, explode e aí acaba com tudo. É verdade. Essa frase, eu perdoo, mas não esqueço, assim como outras frases que a gente ouve muito, que casamento é instituição falida, e uma série de outras coisas que a gente ouve, na verdade, são falas do diabo na boca das pessoas que não quer ver a palavra de Deus se cumprindo, né? Sim. Eu diria isso. Porque casamento é a palavra de Deus se cumprindo. Perdão é a palavra de Deus se cumprindo. Tudo aquilo que é tão difícil para o homem, e só poderia ser difícil para o homem, porque o homem é carne, tem natureza caída. Então, na verdade, o perdão, o casamento, a santidade no todo, ela só é possível mediante a força que o Espírito Santo nos dá, a direção que ele dá. Acho que é só dessa maneira, né? Só dessa maneira, não tem outro jeito. Pelas nossas próprias forças é impossível. Pelo nosso próprio entendimento é impossível. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem muitos casais passando por problemas em várias áreas. Não só... Quando a gente fala de casais, a gente fala de família. E como toda família, a gente tem situações que precisam ser resolvidas. Situações, problemas financeiros, né? Aquela coisa do... Você... Como é que eu posso dizer? A gente só não vence porque você gasta muito, né? Então, existe aquela acusação da vida financeira. Existe também aquela acusação, poxa, a gente não é feliz porque você é uma pessoa esquisita, você é louco, esse tipo de coisa, poxa, que postura é essa e tudo mais. E a gente também tem a questão da vida sexual, do homem e da mulher, que muitas vezes não são realizados. Todos esses casos precisam... Aí que eu queria chegar. Muitos casais, muitas vezes, me perguntam, acredito que perguntam para vocês também, sobre a vida sexual, a vida ali entre quatro paredes, vamos dizer assim, Deus é deixado de lado. E na vida amorosa, conjugal, ali no casal, no momento da intimidade, eu pergunto para você, o certo é deixar Deus de lado? Deus, só um minutinho que eu já volto? Existe isso, De Letícia? forma nenhuma. O que acontece? A vida íntima, ela foi muito deturpada no Exatamente. nosso mundo atual. Mas nós precisamos nos lembrar de que o ato sexual é um presente de Deus para o casamento. Exatamente. E não é algo sujo, Exato. é algo puro. Exato. A demonstração de amor. É um momento que o homem e a mulher
realmente cumprem aquela palavra de que são uma só É carne. verdade. E isso é lindo, Isso é maravilhoso. é maravilhoso. Mas pela deturpação, né, isso é até meio complexo de falar para os cristãos, porque a gente acha que... Tem muitas coisas que, na verdade, vieram da pornografia. Sim. E isso foi inserido, inclusive, no meio cristão como algo normal e aceito. Sim. E aí, como toda pessoa que está no erro, ela busca nas escrituras algo que justifique seus atos. Não. Então, assim, e a Bíblia Sagrada nos ensina tudo o que se deve ser feito e o que não se deve ser feito. Eu até gostaria de aconselhar aqui um livro maravilhoso, para você ler em casal. Essa é dica de ouro. Cantares de Salomão. Lindo. Você já leu esse livro inteiro? Ensina tudo. Gente, esse livro, eu diria que esse livro é afrodisíaco. Sim. Não precisa de nada, filho. Você não precisa de apetrechos, você não precisa inserir. Na hora que você vai deitar com seu esposo, com a sua mulher, você não precisa convidar Satanás para deitar com você. Porque quando você leva a pornografia pro leito, ali você convida Satanás. Então, essa hora Deus sai. Exato. E algo tão espiritual, é espiritual. Mas é mesmo. É algo tão lindo, tão maravilhoso, né, que Deus concedeu para os casados. E é importante dizer, pastora, que já atendi casos de pessoas que sofrem nessa área, né, que não estão realizadas nessa área. A vida íntima, a vida sexual, ela começa muito antes do ato. Exato. É muito antes de acontecer. É no dia a dia, é no seu despertar. Não adianta você tratar a sua esposa mal o dia todo e à noite querer estar com ela, não vai acontecer, né? E Pode aí, até acontecer, mas que ela não vai estar feliz, ela não vai. não vai estar, né? Certo, E aí se você se importa. a gente volta naquela questão de servir o outro. Então, estar junto é uma bênção e é importante frisar isso, que o ato ele começa muito antes de ser ali no final. A gente já está terminando, falei que ia ser rápido, né? Olha, o programa aqui voa quando a gente tem um convidado e o assunto dá pano para manga, né? Tem muita coisa para a gente falar. Faltaram aqui algumas perguntas, mas praticamente a gente respondeu algumas delas. Mas para terminar aqui, a gente tem praticamente 2 minutinhos, Lê. Uma vez eu orientei uma pessoa para que ela orasse antes do seu ato conjugal. Ela, misericórdia. Eu falei, você vai orar, você vai apresentar aquele momento maravilhoso ali para o Senhor. Ele estará ali, ele é um Deus presente, ele é onipresente, né? Então, assim, estou falando aqui só para a gente meio que concluir essa parte dessa questão, Deus está presente. Mas para a gente terminar, você que está aqui ajudando todas essas pessoas na terça-feira, como que essa pessoa pode achar um equilíbrio para ser feliz na vida sentimental? Como é que ela... A gente praticamente já deu essa lição Sim. ao longo do programa, mas eu queria que você deixasse uma palavra. Esse programa especial do Dia dos Namorados, para quem está sozinho, para quem é casado e está sozinho, tem essa realidade. O casado que é sozinho, que parece que não tem ninguém. Como que essa pessoa pode realmente ser feliz? Sim. É isso que eu queria que você falasse. Aos solteiros, busque ser cheio e realizado em Deus. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Se você deseja um casamento antes, se deleite em Deus e busque nele o propósito que Ele tem para a sua vida. E aos casados, pastora, é o que eu já falei aqui no programa de hoje. Se você está passando por uma luta, uma dificuldade, continue plantando, continue exercendo aquilo que a Bíblia te ensina, porque a Bíblia também declara que o nosso trabalho no Senhor, ele nunca é em vão. Nunca é em vão. E você que diz, olha, tá tudo bem no meu casamento, sempre pode melhorar. Então, cuide daquilo que Deus te entregou. É um ministério, a primeira instituição que o Senhor instituiu sobre a terra, sobre o ser humano, é o casamento. Então, cuide, em nome de Jesus. Que bonito, é isso mesmo. E pratique o que está escrito em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 13. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nesse momento, se revista da armadura de Deus e Deus será contigo. Em nome de Jesus. Lê! Obrigada! Que agradeço. Obrigada, foi um papo muito gostoso. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus, te use junto com o pastor Guilherme aqui nas terças-feiras, na vida. Ela que está com a filhota, 4 meses, fofolete de tudo. Que Deus abençoe esse casal. Amém, Obrigada pastor. por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Obrigada mesmo por ter deixado a nenenzinha. A gente sabe que
Mãe, assim, tem que fazer a logística, né? Tem, Pra deixar. mas vale a pena. Amém. Pastora, posso fazer um convite? Claro. Dia 11 agora, terça-feira, nós teremos o culto especial do Dia dos Namorados. Aí, pronto. Exato, aqui na nossa sede de São Paulo, Avenida São João, número 791, especialmente às 19h30. Você fala assim, eu não tenho ninguém, não quero ir para encontrar ninguém, mas venha participar do culto que Deus vai falar ao seu coração. E aos casados fica o nosso convite também. Bacana, glória a Deus. Meus amigos, olha, a gente vai ficando por aqui. A Letícia esteve conosco, que Deus abençoe você. Eu espero você no sábado que vem, em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Tchau.